Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, eu inicio com vocês. Rapaziada, bora comentar um pouquinho nesse vídeo, o jogo de ontem, do Clube do Remo contra a equipe do Botafogo. Bora falar também sobre alguns jogadores, né? Eu preciso comentar aqui um pouco sobre isso, sobre o nosso treinador Daniel Paulista. Ele conseguiu fazer algo que eu ainda não tinha visto no Remo nessa temporada. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, meu amigo, peço só pra você, deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá? Esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela Esportiva Bet. Se você não se cadastrou na Esportiva Bet, primeiro comentário fixado, cadastre e faça sua fezinha lá na Esportiva Bet, tá? Lembrando, o cash out parcial, você tá ganhando ali, quer dar um cash, você pode dar o cash out parcial, ainda deixar um dinheirinho lá, né, contando para ver se a sua aposta bate no final. Tem também ali, né, o pagamento antecipado, o time que você apostou fizer 2 gols de vantagem, a Bet te paga a sua aposta, então cadastre-se agora na Esportiva Bet, tá bom? Esse vídeo, galera, ele é patrocinado pela S-Tembra. Se você não foi na S-Tembra, tá o telefone da S-Tembra, tá na tela aí pra você, é só você entrar em contato com a galera da S-Tembra, você tem R$ 1.000 de desconto pra você dizer que é inscrito aqui no canal. Então entra em contato com a galera da S-Tembra, tá? Primeiro comentário fixado. E esse vídeo também, rapaziada, ele é patrocinado aí pelo meu amigo Gabriel. Se você não entrou em contato com o Gabriel ainda, primeiro comentário fixado tá o link do WhatsApp do Gabriel. Além disso, você chega lá, diz que é inscrito no canal, fecha seu pacote de TV com o Gabriel e você ganha, meu amigo, a oportunidade de ganhar uma camisa do Clube do Remo. Os 30 primeiros que fecharem com o Gabriel tem essa possibilidade, tá? Então, primeiro comentário fixado, lá embaixo tá o link do WhatsApp do Gabriel, entre em contato com ele, fecha seu pacote de TV para você acompanhar o Clube do Remo na íntegra. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente, bora comentar um pouquinho aqui sobre o jogo de ontem, né? Porque a gente tá com uma sensação de que, pô, o Remo poderia estar melhor, né? Principalmente os 2 jogos fora de casa. Mas se você for analisar os números friamente, e eu sempre falo que não é para o torcedor fazer isso, mas nesse caso a gente pode fazer, né? Porque nós estamos falando de uma classificação de Série B, de um campeonato que, primeiramente, o nosso objetivo é escapar da degola, o nosso objetivo é escapar da Série C, e aí depois a gente pensa se a gente vai brigar por coisas maiores na competição. Mas o nosso objetivo principal é fazer um primeiro turno e uma primeira parte do campeonato ali, pelo menos entre os 10 primeiros. E nessas 3 rodadas a gente viu que dá para o Remo fazer isso. Dá para o Remo ter um campeonato tranquilo. E quem sabe futuramente, quem sabe lá na frente, o clube não pode brigar por um acesso. Por que não? Eu não vejo, tirando o Atlético Paranaense, eu não vejo outras equipes ali à frente do Remo tecnicamente não, rapaziada. Eu não juro pra vocês, eu não vejo. E eu não tô falando isso aqui como clubista, não. Eu tô falando isso aqui como um cara que acompanha futebol, pô. Que entende minimamente de futebol. Eu não tô falando que eu sou bonzão, que nem uns e outros falam aí, né? Nossa, eu entendo de futebol, não sei o que, quer dar uma de jornalista. Não. Eu tô falando aqui pra vocês sobre o que eu acompanhei nessas 3 rodadas. É óbvio que algumas equipes vão evoluir. Mas o Remo não tem um time pior que o Cuiabá. O Remo não tem um time pior que o Goiás. O Remo não tem um time pior que o Coritiba. O time do Remo, na minha opinião, só é inferior, tecnicamente falando, em termos de elenco, ao Atlético Paranaense. Que pra mim é o time que destoa positivamente desses times. E mesmo assim, deve ter uma dificuldade no campeonato. Porque a cobrança lá, meu amigo, a cobrança lá é 3 vezes maior do que no Remo. Porque lá, os caras não aceitam menos do que o acesso. Lá os caras não aceitam isso. Então, o nosso elenco, ele é bom. Mas, Wayne, mas por que você não coloca o Remo ali na briga direta pelo acesso? Porque esses clubes, além de terem grana, eles têm estrutura. Então, rapaziada, sobre isso aí, temos que pensar lá na frente. Lá na frente. Por enquanto, a nossa briga é somar pontos. E nisso, o Remo tá bem. O Remo, em 5 jogos, em 3 jogos, somou 5 pontos. Venceu o seu compromisso em casa, o que é obrigação. Venceu uma equipe de meio a postulante a acesso, que foi o América, em casa. E empatou com 2 equipes que muito provavelmente vão brigar na parte de baixo da tabela, que é a Ferroviária e a equipe do Botafogo. A Ferroviária, que inclusive venceu ontem o Atlético Goianiense em casa.
Sim, a mesma Ferroviária que se debateu para empatar com a gente no último minuto, venceu com uma certa facilidade o Atlético Goianiense em casa. Então a Série B, ela é um campeonato que ela tem esse equilíbrio, né? Ela tem esse equilíbrio. Então nós temos que ter isso na cabeça. E ontem, o jogo de ontem, ele mostrou o seguinte pra gente. Primeiro, que o Remo não pode entrar com a postura que entrou no primeiro tempo. E eu falei isso inclusive para os meus amigos ontem. A expulsão, ela reviveu o Remo no jogo. Porque eu juro pra vocês, a impressão que eu tive é que o Botafogo iria segurar aquele 1-0 até o final do jogo, com 11 em campo. O Botafogo ia segurar aquele 1-0, gente. Porque o Remo não atacava. O Remo era um arame liso em campo. Só cercava, não fazia nada. E aí a expulsão, ela trouxe o Remo pro jogo. Que logo em seguida faz um 1-1. E no início do segundo tempo, consegue tomar um gol de cobrança de lateral. Então, assim, falo pra vocês, tá? Dá pra gente sonhar com coisas maiores na competição. Mas por enquanto, mais uma vez falando, a nossa briga é pra ficar longe da zona de rebaixamento. Até porque a gente subiu logo. E nós temos aí duas equipes que não somaram pontos ainda, que subiram. A gente está empatado o número de pontos com a Ferroviária, né? A Ferroviária venceu o seu jogo, está com 5 pontos, mesmo 5 pontos que a gente. Porém, a Ferroviária empatou um jogo em casa. E a gente só jogou uma partida em casa até agora. E as duas equipes, Volta Redonda e Atlético, não somaram pontos e estão abraçados com a Mucura lá na zona de rebaixamento, sem somar um único ponto na competição. Bom, antes da gente falar sobre alguns jogadores, eu quero aqui falar primeiramente sobre a nossa rifa, tá? Vou voltar aqui com a campanha da rifa. Um mês, tá, rapaziada? Um mês para ver se a gente vende pelo menos metade dos bilhetes. Se a gente não fizer isso, eu vou procurar aqueles que compraram a rifa e vou devolver os valores, tá? E a gente vai cancelar a rifa. Mas são 4 camisas do Remo. Por apenas R$30 você compra o seu bilhete. São 25 números. E aí, meu amigo, são números de 1 a 25. E cada número pode ser escolhido 4 vezes. Porque esse número será sorteado. E aí, os 4 assinantes desse número vencerão, cada um, uma camisa do Leão Azul dessa temporada. Camisa lindíssima que o Remo vem jogando. Wendy, como eu entro em contato com você para comprar a rifa? No primeiro comentário fixado está o link do meu WhatsApp. Só você clicar lá, entre em contato comigo e escolha o seu número e boa sorte, tá bom? Bom, falar sobre alguns jogadores, né? Que ontem, primeiramente, eu quero destacar um ponto positivaço, na minha opinião, do Daniel Paulista. Você percebeu que ontem, fisicamente, o Remo estava muito bem? O Remo ontem correu pra caramba o jogo todo. E os jogadores que cansaram, o Daniel Paulista imediatamente tirou e colocou o gás novo. Até o Adailton, que geralmente entra, dá 2 carreiras, já tá cansado, tá com 5 palmos de língua pra fora. O Adailton ontem não mostrou, pelo menos, eu não vi, né? Não mostrou cansaço. E isso é o trabalho do preparador físico que o nosso treinador trouxe também. Porque aquele preparador físico que tava aí, irmão, eu acho que ele jogava dominó com os caras. Eu acho que ele jogava baralho. Porque os caras tinham preparo físico meu. Que eu se jogar uma pelada aí, se jogar um futebol de campo, eu vou dar 2 carreiras e vou estar morto. Com 5 palmos de língua pra fora. Então, meu amigo, eu falo pra vocês aqui. A mudança de preparação física do Remo, de preparador físico, fez com que o clube ontem aguentasse o jogo inteiro em campo. E o Remo ontem correu atrás do resultado, né? A todo o tempo correndo atrás do resultado. Quase trouxe 3 pontos na bagagem. Então, mérito aí positivo para o nosso preparador físico, nosso novo preparador físico, que veio junto com o Daniel Paulista. E também o trabalho do Daniel Paulista, né? Que em 5 partidas com o clube do Remo, ele venceu 3 e empatou 2. Sendo que 3 partidas foram pela Série B do Campeonato Brasileiro, nosso principal campeonato. Então temos que sim avaliar positivamente o trabalho do nosso treinador. Bom, sobre alguns jogadores. Viseu, mal demais. Aliás, o Papelim. Bora ir atrás de um centroavante no mercado. Eu sei que a janela vai abrir só em junho, mas já dá pra você negociar com algum centroavante agora. Contratar mesmo, você só vai contratar em junho. Mas já dá pra você deixar engatilhado pelo menos um centro, porque não dá pra jogar com o Viseu e o Ítalo. Não dá. Porque o Viseu entra em campo, a gente sente saudade do Ítalo. O Ítalo entra em campo, a gente sente saudade do Viseu. Porque os dois não conseguem fazer nada.
O Viseu é brigador, o Viseu quer participar do jogo, mas ele não é goleador. Ele não é o cara pra empurrar a bola pra dentro quando a bola chegar lá na frente pra ele. Ele não é esse cara. Todo o tempo mal posicionado em campo. Cara, o Viseu consegue ter impedimento no meio de campo. E não foi ontem só um. No jogo contra o América me irritou isso. O Marcelo Rangel dá o bicudão pra frente. Aí o Viseu no meio de campo tá impedido. Como isso é possível? Você percebeu isso ontem de novo? Então, meu amigo. E o Ítalo, né? O Ítalo, por mim, já tem que negociar ele com algum time da Série C no meio do ano. Pra gente desinchar um pouco essa folha aí. Então, é uma questão bem complicada. Outra coisa, Dodô apático, né? Dodô apático, ele não deixa essa apatia dele em campo. Pedro Castro apático também. E um ponto positivo é o Pavani. Pavani ontem queria jogo. O Pavani ontem ditou o ritmo no meio de campo do Remo. Ontem eu vi o Pavani da reta final da Série C. O Pavani que estava no Remo, que estava jogando os últimos jogos, era o Pavani do primeiro semestre, do ano passado. Que também era uma mosca morta em campo. Ontem o Pavani estava vivo. Ontem o Pavani queria jogo. Ontem o Pavani entrou em campo e falou, vou tentar resolver essa parada. E resolveu. Mandou um foguete no meio da rua, meu amigo. E muita gente falou, o goleiro falhou. Não acho que o goleiro falhou naquela bola ali não, cara. Foi uma porrada aquele dele, moleque. No meio de campo. Fechou o olho, pediu licença e mandou a bomba, meu amigo. Pediu licença e mandou a bomba ali. O bola no canto. Né? No cantinho forte. Aquela bola ali arrasante, a pior bola pro goleiro, cara. Aquela bola rasteira ali. Eu tenho um amigo goleiro, ele me falou isso. Wayne, eu nem falo das bolas no alto. Que as bolas, o goleiro foi feito pra isso. Bola no alto. A gente pega a bola no alto. Mas aquela bola rasteira é a pior, cara. Porque tu tem que pular rasteiro. Tu tem que deslizar na grama. E não é fácil. E de fato, ontem a gente viu, né? Uma porrada do Pavani, golaço. Aliás, 2 golaços do Remo, do Pedro Rocha também foi muito bonito. E o Pedro Rocha, o destaque do Remo nessas 3 rodadas, né? Um cara que participou de 4 gols, fez 3, deu uma assistência. Os 4 gols que o clube do Remo fez na competição, né? Aliás, os 5, 4 o Pedro Rocha participou. Então, ponto positivo pro Pedro Rocha, que nesse primeiro semestre aí, nesse primeiro trimestre, estava sendo muito questionado pela torcida azulina, né? Tá dando a resposta de maneira positiva pra gente. Então é isso, rapaziada. Mais tarde a gente fala um pouco mais do time do Remo, né? O que a gente pode tentar resolver nesse time aí. Até o próximo vídeo. Tchau.